eu gostaria de chamar a Sheila Sheila Malchuk para dar umas breves palavras sobre a Vitsu e a atividade dessa noite. Sheila, por gentileza. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com todos vocês, nesta parceria com o Instituto Cultural Judaico Marc Chagall. Eu represento a Vitsu como presidente, Vitsu Rio Grande do Sul, e quando o Rafael nos propôs fazermos essa parceria, tendo a Merri, o Zalmir e o Cláudio, né, Zalmir Schwartzman e o Cláudio como nossos convidados, né, eu imediatamente, através do nosso departamento de cultura, que a Lenisa Benda é a nossa vice-presidente, trouxe a proposta, nós imediatamente concordamos e, enfim, iniciamos esse momento tão esperado. Então, como eu disse, esse ano é o nosso centenário, o centenário da Vitsu, e esse momento vai ser mais um momento de celebração cultural, né, dos nossos 100 anos. Muito bom ter todos vocês aqui, que tenham um excelente momento. Obrigado, Rafael, pelo convite. Vamos lá. Grande satisfação para o Instituto Cultural Judaico Marc Chagall contar com a parceria da Vitsu. E por falar em aniversários, agora eu falo como presidente do Marc Chagall, não estamos ainda completando 100 anos, evidentemente, mas em 2020 o Instituto faz 35 anos. Não é um centenário, mas é um bom começo. E são 35 anos, de fato, de muita atividade, de muitas realizações, e esperamos poder chegar a essa longevidade de um centenário e com a mesma pujança com que a Vitsu chega nesse ano de 2020. E que muitas outras parcerias venham para nós também. Muito bem, pessoal. Estamos, então, prontos para iniciar o núcleo da nossa atividade. A nossa convidada especial da noite, a Merri Blocher, ela é diplomata aposentada dos Estados Unidos, ela trabalhou como agida cultural no consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre, entre os anos de 1988 e 1991, e trabalhou também em Argentina, Cuba, República Dominicana, Romênia, Quirguistão, Uzbequistão, Bangladesh, enfim, uma série de lugares bastante diferentes. A Merri possui graduação em História, pós-graduação em Administração de Museus e se dedica à pesquisa sobre a vida dos imigrantes que o Barão Hirsch auxiliou na Argentina, no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, e sobre os seus descendentes. Muito bem, então. A Merri, então, tem um trabalho especial sobre o qual ela vai falar hoje para nós, também como tradutora. Ela traduziu uma obra do Marcos Jolovich, numa clara manhã de abril, que fala justamente sobre memórias da nossa imigração aqui no Rio Grande do Sul. E, portanto, é sobre esse e outros assuntos que ela vai discorrer na noite de hoje para nós. Então, Merri, por gentileza, a palavra é toda sua, uma alegria te ter aqui conosco. Bem-vinda. Uma alegria muito para mim. Boa noite a todos os meus amigos de Porto Alegre. É um grande prazer estar aqui com vocês, realmente, para falar sobre a minha tradução em inglês, como disse Rafael, de Numa Clara Manhã de Abril, originalmente publicado em 1940. É a primeira obra literária a usar a comunidade judaica brasileira como tema principal. Falar sobre esse projeto com o público de Porto Alegre realmente completa o ciclo que começou faz mais de 30 anos. Primeiro, quero agradecer a Leo Iovovich e a Tânia Olovich Vardi por ter confiado em mim o precioso texto do seu pai, Marcos Iovovich. Ele sabia que tinha uma história importante para contar, uma adição importante da experiência humana e, pois, nos deixou esta peça tão poética da sua vida, a vida de um imigrante à colônia de Quatro Irmãos. Depois, quero agradecer a Rafael, a Fabiana e a todo o Instituto Marc Chagall
por organizar este programa e agradecer ao Instituto e especialmente a Anita Brumer pela ajuda que me deu quando precisava ler a capa do Jornal de Manhã de julho de 1936, no qual apareceu um colóquio com Marcos Jolowicz. E quero dizer publicamente que provavelmente esta tradução não seria publicada se não fosse pela oferta de Anita de traduzir ao português o pós-fácil histórico e publicá-lo na Web Mosaica. Foi essa oferta que me convenceu que esse projeto realmente tinha importância. E ainda que fosse muito difícil, eu tinha que perseverar em encontrar uma editora. E tenho que enviar meus agradecimentos também aos outros gaúchos que me apoiaram com a informação. Nelson Boeira, Isabel Gritti, René Gertz, Lenore Rosenfield e Judith Scliar. E também quero mencionar dois amigos que infelizmente não estão aqui conosco, que me ajudaram muito a compreender a história de Porto Alegre e a comunidade judaica, Sandra Jassi Pesavento e Moacir Scliar. É muito apropriado que estejamos no Marc Chagall, onde este projeto começou. Eu cheguei em Porto Alegre em outubro de 1988 com o meu marido, o arquiteto Ricardo Merlo, e dois filhos de 13 anos e de 2 meses, para ser agita cultural no velho consulado dos Estados Unidos na rua Coronel Genuíno. No dia em que cheguei, a chefe do consulado me disse: "Oh, que bom que você chegou, porque vai ser tão fácil para você fazer amizades." "Por quê?" perguntei. "Porque você é judaica." "Como disse eu? O que tem a ver? Estamos no extremo sul do Brasil. Como vai ajudar que eu seja judaica?" "Você não sabe?" ele respondeu. "Porto Alegre é uma cidade judaica, como Nova York." Logo comecei a entender o que ela queria dizer. Porto Alegre realmente foi, se não uma cidade judaica, uma cidade de imigrantes europeus com uma forte comunidade judaica. Realmente me senti em casa. Trabalhei muito com o Marc Chagall em projetos de educação. E quando Moacir estava preparando a sua História dos Judeus no Rio Grande do Sul, Caminhos de Esperança, o qual é bilíngue, ele me pediu para editar o texto em inglês. Bom, Caminhos começa com uma citação de Numa Clara Manhã de Abril e contém muitas citações desse livro de Marcos. Eu perguntei para Moacir: "O que é este livro?" E ele me respondeu: "Oh, é um livro muito importante. É o livro que me inspirou a ser escritor." Moacir me presenteou com o livro e eu o li imediatamente. E me apaixonei pela linguagem tão poética. E me fascinou esta peça de história de primeira mão. Decidi que algum dia eu ia traduzir este romance em inglês para que o mundo pudesse tê-lo e para que o mundo pudesse conhecer a história fascinante dos judeus no sul do Brasil. Bom, a vida pode ser muito corrida e nunca encontrei o tempo necessário. Mas ao me aposentar, a primeira coisa que fiz foi escrever para minha velha amiga Lenore Rosenfield, para ver como ela podia entrar em contato com a família Jolowicz, para ver se eles concordavam com que eu fizesse a tradução. Felizmente, o irmão de Lenore, Dennis, que também era meu amigo, é amigo de Leo, e aqui estamos com Anna Clear April Morning. Comecei a tradução. E depois de traduzir algumas páginas, pensei: tenho que fazer mais. Vou ter que explicar para os leitores em inglês o contexto histórico deste romance, um contexto que eu não conhecia muito bem. Por exemplo, onde diabos está Zagoroka, a aldeia natal de Marcos, que ele descreve belamente no primeiro capítulo. Então, entrei em contato com o Instituto de Geografia Nacional da Ucrânia e eles me explicaram. 275 quilômetros a noroeste de Odessa.
Depois, queria saber como foi a vida dos judeus em Zagoroka. E fui para o site de Jewish Gen, de genealogia, porque sabia que eles tinham listas e descrições de todas as aldeias onde moravam judeus na Europa do Leste e Rússia. Mas Zagoroka não estava nas listas. E mandei um e-mail para o leitor e ele me respondeu: não está nas listas porque não havia judeus em Zagoroka, exceto se você tiver evidência contrária. Evidência, diz eu, tenho todo um livro. Busquei informação sobre Zagoroka por muitos lados. Encontrei muita coisa, mas sempre conectado com os menonitas. Por que menonitas? Vou explicar. Na história da passagem dos menonitas pela Rússia, Zagoroka é central. Zagoroka é como a Massada em Israel para os menonitas. O grande Então, são pessoas que estão assistindo, que nem a senhora. 16 colônias de menonitas cercaram Zagoroka até o dia em 1919, quando os comunistas os massacraram. Depois, muitos foram para o Canadá e para Santa Catarina. Eu tinha muito mais perguntas e tinha sorte, porque moro perto da Biblioteca de Congresso, que tem quase todos os livros do mundo, como eu vou mostrar para você. Ok. 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 Aqui temos a Biblioteca do Congresso. Passei 6 meses aqui, sentada nesta mesa, encontrando as respostas a perguntas como foi a vida dos judeus na província Kherson? Por que imigraram? Por que as colônias no Brasil tinham tão pouco sucesso? Como foi a vida para os judeus em Rio Grande nos anos 20? Como chegou Marco a ser escritor e por que parou de escrever? Também passei 2 meses nos arquivos nacionais dos Estados Unidos, aqui mesmo. Normalmente, os historiadores leem os jornais de uma época para compreender como foi a vida naquele tempo. Mas como a única coleção de jornais de Porto Alegre nos Estados Unidos está na Universidade de Texas, 2.500 quilômetros da minha casa, optei por ir aos arquivos nacionais, só 10 quilômetros da minha casa, onde tem os relatórios do consulado estadunidense. Foi uma mina de ouro. Me deram dezenas de caixas de cartão cheias dos relatórios dos anos 1915 a 1935, muitos escritos à mão. E vocês podem ler muitas das respostas que encontrei em todas essas pesquisas no pós-fácil no Web Mosaico e no prefácio que lhes mandou Mark Chagall. Bom, depois de compreender de onde surgiu numa clara manhã de abril, voltei à tradução. Eu tinha traduzido muitos textos desde o português e o espanhol, incluindo obras sobre filosofia escritas por meus amigos na URGS, mas nunca tinha traduzido literatura. E não tinha percebido que complicada foi a fraseologia e o uso de palavras de Marcos. Até tentei traduzi-los. Uau! Que desafio eu tinha me dado! Inglês é uma língua muito mais reta que as línguas românticas e não é tão flexível como elas. E quando se agrega a fraseologia poética de Marcos, produzir uma versão que mantém a poesia e não só artificial em inglês não é fácil. Para encontrar um bom meio termo, montei um grupo de amigos que, a propósito, não sabiam português, mas que sabiam de literatura. Se soasse poético e soasse inglês para eles, eu sabia que tinha conseguido. Por exemplo, em inglês, quando o verbo não segue diretamente o sujeito, é difícil para o leitor seguir o texto, não deixando o leitor flutuar através da frase e, como resultado, perde a poesia.
pois várias vezes eu pus a frase modificadora que separou verbos e sujeitos no português no começo da frase, como no exemplo. Também se pode ver quando mudei as palavras, não seguindo a tradução exata para poder manter a poesia. Aqui vocês podem ver o original de Marcos, não? Pode ler isto. E a tradução exata é only one handkerchief, apenas instante, like the wing of an injured bird, moves slowly in the air. Mas minha tradução é like the wing of an injured bird, a frase ao começo, a single handkerchief moves slowly in the air. Apenas soa bem em português, mas single é muito mais poético que only one. Também Marcos usava palavras de maneira poética. Não é que ele escrevia, eu sou um homem, e eu podia dizer, I am a man. Não. Por exemplo, numa cena, quando estava doente com febre num galpão com muita infiltração, comenta, no quarto, todo transpirava tédio. As coisas que me eram mais familiares, vocês podem ler isto. Então, eu me perguntei, como é que um objeto inanimado pode distinguir-se ou tornar-se inconfundíveis? Passei vários dias, na verdade semanas, porque voltei à frase muitas vezes pensando no que fazer. Uma tradição direta teria sido isto: in the room, everything sweated tediousness, my most familiar things isolated themselves, distinguished themselves, moved away, becoming unmistakable. Mas minha tradução é, in the room, everything gave off a sense of dreariness. My most familiar things withdrew em vez de isolar, stood apart, and moved away, becoming distinct entities. Eu sabia que minha tradução foi o que Marcos queria dizer, e vocês podem me perguntar como eu sabia. Bom, uma dica foi a linha que seguia. Cada coisa dava a impressão viva de um ser autônomo que tem vida própria, definida, egoísta, não? Então, eu sabia que eu tinha que dar essas características à minha tradução, não? Mas, além da dica, eu podia escutar o Marcos. É verdade. Uma quase mística relação pode formar-se entre o tradutor e o autor, como diz Edith Grossman, tradutora inglês de Garcia Marques. Ela disse, sempre senti que você entra na cabeça de um autor a traduzir seu trabalho e começar a ver o mundo através dos olhos do escritor. Tudo o que o tradutor precisa saber está na escrita. Se você lê o texto 20 vezes, você pode escutar o escritor. E muitas vezes, nas outras partes do livro, tem dicas de como tem que traduzir uma frase especial. Mas tenho que dizer que quando me ocorreu que tinha que fazer essas mudanças, temia que talvez fosse contra os princípios de uma boa tradução. Então, li ensaios escritos por tradutores como Edith Grossman sobre as suas experiências e os métodos que usaram. Vi que eles se permitiam muitas modificações. Então, decidi ler um capítulo de El amor en los tiempos de cólera, em espanhol e inglês, para ver o que a tradutora fez. Escolhi uma obra de Garcia Marques porque os tradutores dele são considerados entre os melhores do mundo. Outro wow-we. Quando vi as numerosas mudanças que eles fizeram, sabia que as minhas não apresentaram nenhum problema. Vamos ver o que passa com Edith Grossman. Imagino que vocês podem ler o espanhol, sua carreira nos negócios floresce, que sustém isto. Ok. Uma tradução exata. His business career flourishes, and although he maintains 622 small romantic relationships, his heart still belongs, todavía pertenece a Fermina.
Mas a tradução de Edith Grossman. As he rises in his business career, he whiles away the years in 622 affairs, yet he reserves his heart for Fermina. Ainda que he whiles away the years, ou passa agradável e vagarosamente os anos, and he reserves his heart, não existe no original. A tradução de Grossman é muito mais linda em inglês que uma tradução direta. E Garcia Marques mesmo aprovou a tradução de Grossman. Como disse Grossman numa entrevista, o ato de traduzir é expressar uma ideia ou conceito de uma maneira completamente diferente do original, dado que cada língua é um sistema diferente. Eu acho que Grossman exagera. Nenhuma tradução pode ser completamente diferente. É as suas não são. Mas cada língua é um sistema diferente. O tradutor tem que levar isso em consideração, pois isto é totalmente correto. Mas quando se traduz um livro escrito no passado, não só ter que traduzir de uma língua a outra, tem que manter o uso histórico da língua. Marcos escreveu o seu romance em 1937 ou 38, pois eu tinha que usar as palavras em inglês que usaram faz 80 anos, não as que usam hoje. Como saber? O Google tem a resposta. Tem um site que se chama Ngram, como podem ver aqui. Ok, então, estes são os anos, estes são os anos, e é mais ou menos a porcentagem de uso de uma frase. Vamos ver. Então, Marcos usa centro da cidade muito. Então, hoje nós dizemos downtown, não? Ok. Mas, como podem ver, downtown, nos anos 30, não usava muito. Então, eu tentei com center of the city. Ok. E voilà! Foi a frase. Vocês podem fazer isto em muitas línguas. Não tem português, mas sim tem espanhol. Ok. Bom, uma vez que terminei a tradução, tinha que encontrar uma editora. Mandei o manuscrito a vários e não me responderam. Pois li um livro sobre como publicar o seu livro. Consegui 2 bons conselhos. Fazer um blog e assistir a conferências. Pois, criei... Desculpe. Criei o meu blog. The Baron Hirsch Jewish Farmers. Um momentinho. Jewish Farmers Community. Ok. Que tem muito post sobre o Brasil. Como, por exemplo, sobre as memórias escritas pelos colonos, não? Todos os livros que vocês conhecem, como de Martha Pangendler, Fireman, não? E vocês podem ler tudo isso em português, porque aqui... Português. Ok. O que pode ser muito interessante para vocês são todos os posts sobre os imigrantes que o Baron Hirsch ajudou nos Estados Unidos. Não? Sobre os cascos, as montanhas de Nova York. Esta é uma memória da Escola Agrícola de Baron Hirsch, que ele fundou. Uma comunidade de produtores de ovos. E um favorito meu
sobre Connecticut, un estado al norte de Nova York, porque eu descobri com todas minhas pesquisas que meu avô mesmo foi criado numa fazenda ajudado por Bernhurst. E veja a igreja, essa igreja, não é igreja, parece igreja, é sinagoga, não? Mas usa o mesmo estilo como as igrejas típicas americanas. Ok. Então, além de fazer o blog, comecei a assistir às conferências dos estudos judaicos, com 1.500 ou mais participantes, e de estudos de judeus na América Latina, com centenas de participantes. As conferências grandes sempre incluíam um salão de baile do hotel, cheio de mesas com representantes de quase todas as editoras estadunidenses e alguns canadienses e europeus. Eu costumava ir de mesa em mesa e sempre escutei: não queremos memórias, queremos história pura. Este livro não cabe no nosso perfil, etc, etc. Depois de um par de anos disto, a sorte começou a mudar. Eu me tornei membro do Latin American Jewish Studies Association e recebi as suas mensagens de e-mail. Um dia, recebi uma mensagem dizendo que na próxima conferência em Nova York iam falar sobre os contributos dos judeus do leste da Europa à cultura brasileira e buscar apresentações. Decidi oferecer uma apresentação e me aceitaram. Foi um sucesso e conheci muitos professores judeus de São Paulo, mas eu precisava de uma editora aqui nos Estados Unidos. 6 meses depois, havia uma grande conferência de estudos judaicos em Boston. Me impulsei para ir e outra vez fui à ronda das mesas na sala de baile. Não, muito interessante, mas não, até que cheguei à mesa de Academic Studies Press. Depois de muito interessante, o senhor me disse: você pode vir amanhã falar com o editor principal? Acho que vai ter interesse neste livro. Eu voltei e a senhora queria uma proposta formal. Parece que essa editora estava começando uma série de livros sobre judeus na América Latina. Bom, escrevi a proposta e veio mais sorte ainda. O diretor de série foi um professor que tinha assistido à minha apresentação em Nova York e era especialista em literatura judaica do Cone Sul. Aceitar no livro e aqui temos On a Clear April Morning. Mas havia mais sorte para vir, e este é realmente a cereja do bolo. As editoras não ganham muito com os livros como On a Clear April Morning. Tomara que seja, mas não acho que vai ser um best-seller. Então, a editora me explicou que muitos países dão subsídios para traduções dos seus escritores. E descobri que o Brasil é um deles. Mas vi que a maioria dos autores apoiados foram famosos, como Clarice Lispector, Machado de Assis, Jorge Amado e Moacir Scliar. Mas pensei: quem não arrisca, não patisca. Então, fizemos os formulários. Leo Iolovich mandou a cópia de sua carteira de identidade e Leo e Tânia mandaram cartas dando permissão para pedir o subsídio. E eu pedi a Regina Eagle, chefe do Departamento de Português na Universidade de Maryland, escrever uma recomendação. Esta carta foi a chave de ouro. Lendo a carta, parecia que o Brasil iria perder a chance do milênio de mostrar a excelência de sua cultura, se não desse no subsídio a numa clara manhã de abril. Muitíssimas obrigadas, Regina. E um dia, muitos meses depois, sentado num pequeno apartamento em Bangladesh, onde tinha ido para trabalhar temporariamente na nossa embaixada, recebi a notícia que ganhamos o subsídio. Realmente chorei de alegria. Que honra para Marcos.
imigrante de uma pequena aldeia num país tão distante. Sua história chegaria ao mundo com o selo nacional e com as palavras obra publicada com o apoio da Fundação Biblioteca Nacional. A começar esta apresentação, agradeci às muitas pessoas que me ajudaram neste projeto. Mas agora é o momento de agradecer ao Senhor que eu cheguei a amar tanto. Este Senhor, que amou tanto a sua língua adotiva, que não só quer nos dar uma história, quer nos dar o português em todas as suas possibilidades poéticas. A Marcos T. Olivich, mandamos nossa gratidão por este tesouro literário, esta lembrança tão bela da história desses corajosos judeus, que, como muitos membros de suas famílias e as famílias de Claudio Isaac e Zalmar Schwartzman, que estão conosco hoje, começaram faz 116 anos, numa data muito próxima, a 18 de outubro, a se estabelecer tão longe dos seus países nativos, no Rio Grande do Sul. Muito obrigada. Muito obrigado, Mary, pelas palavras iniciais. Tua apresentação foi extremamente instigante. Eu lembro aos nossos participantes que podem anotar suas dúvidas aqui no chat, para que nós possamos conversar sobre elas ao final. E já, de imediato, eu vou passar a palavra para o nosso primeiro comentarista, painelista da noite, que é um convidado muito especial, muito querido, muito conhecido na comunidade judaica de Porto Alegre, que é o Dr. Cláudio Eizeric, que é filho do não menos famoso Dr. Moisés Eizeric. O Cláudio, enfim, cursou a Faculdade de Medicina da URGS, por onde realizou também residência médica em psiquiatria, onde fez seu doutorado em medicina. Foi professor da nossa universidade por 40 anos, e nela recebeu o título de professor emérito. Isso não faz tanto tempo assim, foi em 2017. Ele iniciou a formação analítica na Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, da qual é membro associado, e hoje, aqui, no nosso evento Memórias da Imigração Judaica, no Rio Grande do Sul, Histórias Escritas, Histórias Vividas, ele vai contar um pouco sobre as memórias do seu pai, o Dr. Moisés Eizeric, que muito visitou as colônias para escrever as suas obras, em especial imigrantes judeus e aspectos da vida judaica no Rio Grande do Sul, e trazer também algumas memórias da sua sogra, a Marta Feierman, que vivenciou muito da vida nas nossas colônias. Então, agora eu passo a palavra para o Dr. Cláudio. Seja muito bem-vindo, uma honra te ter aqui conosco. Boa noite a todos. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado ao convite do Instituto Marc Chagall e da Vitso. Queria cumprimentar todos os presentes. Estão me ouvindo? Perfeitamente, Cláudio. Muito obrigado. E eu também queria começar cumprimentando a Vitso pelos 100 anos e o Marc Chagall pelos 35 anos. São duas instituições muito importantes da comunidade judaica. Eu ouvi com muita atenção a apresentação da Mary Blocher e achei esse trabalho dela extraordinário, porque, exatamente como ela disse, torna conhecido do mundo amplo um trabalho notável, né, do Marcos Jolovich. E eu também queria dizer que este foi o primeiro livro que eu li na adolescência sobre a imigração judaica. Num período em que eu lia
os livros do Érico Veríssimo, que me ajudaram a me tornar mais gaúcho, esse livro do Marcos Jolovic e mais uma série de outras circunstâncias familiares e educacionais me ajudaram a me tornar mais judeu. Então, achei notável esse trabalho e acho que o livro trata de uma experiência comovente e escrito, de fato, de uma maneira poética que estimula o leitor. Eu pensei, quando o Rafael me convidou, que eu não poderia participar diretamente disso, porque a minha relação com a imigração judaica, com as colônias, é indireta. Mas eu achei, depois falando com ele, que talvez eu pudesse trazer um tipo de experiência que provavelmente seja diferente do Zalmir, que tem uma relação familiar direta. Eu tenho uma relação familiar indireta. Então, eu me baseei neste livro aqui, da minha sogra, a dona Marta Feierman, A Promessa Cumprida, e nestes 2 livros do meu pai, Imigrantes Judeus, e o Rafael, eu acho que mostrou, Aspectos da Vida Judaica no Rio Grande do Sul. Então, há 2 maneiras de trazer uma contribuição aqui. A primeira delas não é do que eu li. Eu li isso aqui, os do meu pai eu li desde a revisão das provas, e desde a discussão e tal. Primeiro é do que eu ouvi, porque ele contava muitas histórias da sua infância, e nessas histórias, de vez em quando, havia referências à experiência da madrasta do meu pai, a tia Olga Vladimirsky, que era filha do Feldsher, que era o médico de campo, Boris Vladimirsky, que era conhecido como o doutor russo, e que atendia as pessoas num tipo de medicina, não é? Como aqueles médicos chineses, digamos, de pés descalços, outros profissionais de saúde. E há uma ocasião, um dos episódios que o meu pai conta, foi numa visita, numa dessas, quando ele tinha 10 anos de idade, ele foi levado pela tia Olga numa visita a uma das fazendas, e depois de passar um dia vendo as lides do campo, de noite, pediram para ele que cantasse. Ele era do coral do Centro Israelita. Por sinal, o atual Hasm do Centro Israelita, o Marcelo Spritzer, é bisneto do Hasm que organizou o coral do Centro Israelita na época em que o meu pai era criança. E ele cantou uma série de músicas judaicas, e todos aqueles judeus que viviam naquela zona rural, segundo ele, se emocionaram muito, porque era uma maneira de ter contato com as suas origens, no meio daquelas lides campestres, campeiras. Depois ele começou a fazer visitas, entrou em contato com inúmeros descendentes dos colonos e também pessoas que continuavam morando lá. E ele conta isto muito bem, né, nesses 2 livros, exatamente como as coisas se desenvolveram, todos os dados estão muito bem descritos. Mas uma coisa que eu queria destacar, eu acho que a Mary, de alguma forma, falou nisso. Tudo bem? Que é a questão do Barão Hirsch. Talvez esse seja um aspecto importante que a gente deva destacar aqui nesta conversa. Porque, não sei se eu falo uma coisa certa, mas vendo e lendo isso aqui, eu acho que o Barão Hirsch é um exemplo da tzedakah, de uma atividade meritória de boa ação. E, graças a ele, muitos, talvez milhares, de judeus que estavam ameaçados pelos pogroms conseguiram ser
recebidos em várias partes do mundo, e suas famílias se desenvolveram. Então, eu acho que nunca é demais realçar o valor deste personagem histórico. Talvez ele tivesse outros interesses econômicos, não vem ao caso. Eu acho que ele foi um benemérito e acho que ele podia ser considerado um dos justos dentro da tradição judaica. Então, toda essa questão das colônias está muito descrita, e uma das coisas que eu estive lendo com mais detalhe é que a dona Marta, minha sogra, o livro dela são histórias vividas e ouvidas de colonos judeus de 4 irmãos, Baronesa Clara, Barão Hirsch e Erebango. Ela viveu até os 8 anos em 4 irmãos e, dali em diante, se mudaram para Erebango. E eu estava relendo, há muitos anos que eu tinha lido esse livro, mas agora eu estava lendo com mais detalhe. E só fiquei lamentando uma coisa: não ter conversado mais com ela sobre esses assuntos. Porque a gente sempre está falando de tantas coisas, tantas relações atuais, as famílias vão se desenvolvendo. O relato dela é de uma sinceridade e também de uma certa poesia. E ela vai contando como era ser uma criança no meio dessa colônia de 4 irmãos, a família que era constituída pelo pai, pela mãe, seu Abrão Pargender, que eu conheci, a dona Maria, que eu não cheguei a conhecer. E tem uma coisa que ela conta que eu acho muito significativa. Toda a vida da casa era ao redor do fogão. Havia um banco e todos se sentavam para se aquecer no inverno, e havia uma unidade familiar. E há um momento muito comovente em que ela diz: que saudades dos meus pais, dos meus irmãos, dos bichos, cheio de bichos, né? E dos vizinhos. Mas eu acho muito simbólico. Eu, como psicanalista, uma das coisas que eu trabalho é com símbolos. E eu acho que essa união em torno do fogão, que tem a ver também com a coisa mais tipicamente gaúcha, né? Os peões unidos ao redor do fogo, mas eu acho que essas famílias se aquecendo, elas não se aqueciam só do frio externo, eu acho que elas se aqueciam do frio interno, dos pogroms, dos sofrimentos, da saudade. E há um momento muito bonito também que o pai dela tem um sonho. Veja que interessante, sonhos. O pai dela tem um sonho com o seu próprio pai, a quem ele nunca mais tinha visto e que tinha ficado na Rússia. E nesse sonho o pai dizia que iria enviar-lhe um presente. Poucos dias depois veio a notícia que o avô da dona Marta tinha morrido. E mais alguns dias depois, a mãe dela se dá conta que ela estava grávida. Então, o sonho do avô, o Matune, como se diz em Yiddish, foi o apelido que deram para ela numa certa altura. Ela era o presente enviado pelo vovô da longínqua, no sonho, do longínquo território dos sonhos, anunciando que viria uma menina, que foi uma menina sempre muito cheia de vida. Depois que ela vai contando aqui o desenvolvimento até os 8 anos, vários episódios, as artes que eles faziam. O pai dela trabalhava com toras de árvores que ele cortava pessoalmente, colocava numa carreta de bois, a mesma carreta que levava as crianças para a escola. E há um momento também muito curioso que tem um episódio parecido com a história do meu pai. Ela e a irmã mais moça, a Esther, cantavam à noite a pedido dos pais. E as pessoas que passavam
paravam do lado de fora da casa e ficavam ouvindo a música. Vejam que interessante. A música, o fogão, o calor, as lembranças, unindo as pessoas. Cortem isso para 30 ou 40 anos depois. Meus pais vão visitar os seus parentes na Rússia. E, num determinado momento, depois de passar uns dias em Moscou, eles vão para a cidade de Lvov e são convidados para uma janta. Todos jantam e tal. E, uma vez comendo aquelas comidas judaicas em pleno regime comunista, que não podiam falar muito livremente, um dos parentes pergunta para eles, estava ele, meu pai, estava minha mãe, meu tio Davi, minha tia Dorinha, vocês poderiam cantar alguma coisa para nós? Porque nós não nos lembramos mais das músicas que se cantavam. E eles começam a cantar as músicas judaicas e daqui a pouco todo mundo começa a se lembrar e todos estavam cantando as músicas em Yiddish e lembrando da infância e chorando. Tem um clima assim emocional tremendo. Bom, depois a dona Marta conta que se mudou para Erebango, onde o pai dela tinha um armazém, e tem muitos episódios. Um deles que eu achei muito interessante é que, quando era o dia do Yom Kippur, o pai e a mãe saíam a pé para ir na sinagoga, no que ficava distante, e ela e a irmã pequena ficavam em casa com uma empregada, que era uma russa, que elas chamavam de babushka. Mas era o dia do Yom Kippur. E tinha um determinado colono que tinha uma dívida tremenda com o pai dela. Ele não sabia dos feriados judaicos, então ele chega lá com um maço de dinheiro e diz, e ela era mais velha, devia ter uns 10 anos, vim aqui pagar o dinheiro que eu devo para o seu Abrão. E ela pensa, mas que barco, como é que eu vou fazer? Porque o meu pai me diz que nos dias sagrados não se pode tocar em dinheiro. E, afinal, decide, lamento, mas não vou poder receber o seu dinheiro, porque hoje é um dia sagrado judaico. E fica com um medo tremendo que, quando o pai chegasse, ia dizer, que loucura, deixasse escapar uma bolada de dinheiro. Mas foi muito bonito, porque o pai dela cumprimentou-a e disse, fizesse muito bem. Ele um dia vai voltar e vai trazer o dinheiro, não importa o dinheiro, o que importa é seguir as tradições. Então, ela conta, por exemplo, uma das coisas que eu me lembro que eu mesmo me beneficiei na minha infância, que é que a mãe dela colhia penas de pato e de marrecos que eles criavam e faziam os iberbeten, ou edredom. E uma das lembranças que eu tenho da minha infância é que a minha mãe, que tinha vindo da Polônia, era um outro tipo de migração, no inverno nos colocava um iberbet. Eu não sei se o que aquecia mais era o iberbet, com as penas de gansos e marrecos, ou a forma como ela acomodava em cima de mim e de meus irmãos aquele maravilhoso cobertor, que hoje em dia também tem uns modernos que a gente usa e que aquecem com o mesmo calor, tanto quanto os lençóis térmicos, que felizmente agora tem e que na época não havia. Assim como a dona Marta aquecia os filhos colocando uns tijolos quentes nos pés. Todas essas coisas são simbólicas do calor humano, da proximidade, da forma de transmitir um tipo de tradição que não é necessariamente religiosa, é uma tradição de acolhimento, de aconchego e de estímulo ao desenvolvimento. Então, eu não sei, já falei demais? Falaste um bom tempo, Cláudio. Falaste então, eu bem. termino. Pode ser, Ótimo. Depois a gente vai conversar mais um pouquinho. Tá. Eu queria dizer basicamente isso, que agradecer novamente o convite, dizer que estou aprendendo coisas e vou aprender agora com o Zalmir e com todos vocês. E queria, finalmente, só ressaltar
a força da imigração judaica, que resultou na presença judaica no Rio Grande do Sul, no Brasil e em outros lugares. E alguns dizem, não, mas essa imigração agrícola não fracassou, eles não ficaram lá, eles foram embora. Eu acho que essa é uma visão muito concreta. Eu acho que a imigração judaica não fracassou, eu acho que ela foi bem sucedida. E ela deu origem a toda a presença judaica no cenário brasileiro e internacional. Foi uma epopeia muito bem sucedida, como mostra o livro do Marcos Jolovich, todos esses livros, o livro do pai do Zalmir e tantos outros que a Mary nos mostrou. E, graças a eles, estamos todos aqui hoje. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Grande prazer te ouvir. E vou já passar a palavra para o Zalmir, mas não posso me furtar de fazer um rápido comentário. Concordo contigo, foi tão bem sucedida, mas tão bem sucedida, que a nossa modesta capital dos gaúchos chegou a ser apresentada para a MER como uma espécie de Nova York, assim, tamanha presença judaica aqui na nossa cidade. Então, se isso é fracasso, o que é sucesso? Não sei. Mas muito bem, vamos passar a palavra para o nosso querido Zalmir Schwartzman, também muito conhecido de todos nós, engenheiro, também bacharel em administração de empresas. Há anos, um esmerado e dedicado voluntário nas nossas entidades comunitárias, foi presidente da Federação Israelita do Rio Grande do Sul, preside também o Conselho Geral da Federação, é vice-presidente da Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, e o Zalmir, acho que vocês bem sabem, se não sabem, vão saber agora em detalhes, ele tem uma relação muito profunda com a colônia de Quatro Irmãos, onde ele nasceu em 1951, e de fato os familiares do Zalmir fizeram parte do núcleo de pioneiros que chegaram àquela região, vindos da Europa no início do século XX. E é para contar um pouquinho mais dessa história que eu passo agora a palavra para o doutor Zalmir Schwartzman, meu querido amigo. A palavra é toda sua. Bom, boa noite a todos. Uma alegria enorme participar desse momento super bacana aqui. Sheilinha, pela Witzel, Rafael, Marco Chagall, parabéns pelo evento, é muito bom a gente poder estar reunido dessa maneira, se é o jeito que a gente pode. A Mary e o Cláudio. Aliás, eu queria, antes de começar, eu não sei se eu ouvi bem, se eu entendi bem, mas quando eu recebi o currículo da Mary, o avô, o bisavô dela, de alguma maneira, andou passando por Quatro Irmãos, é isso, Mary? Eu sei que ele passou por uma colônia de Bernhirsch, em Brasil, mas não sei qual. Bom, mas certamente isso é que te qualifica mais ainda para contar essa história, porque quem passou por Quatro Irmãos está no nível high level, não há nenhum problema. Bom, mas, de qualquer maneira, diferentemente das tuas personalidades que me antecederam, né, que a Mary de longe e o Cláudio por afinidades, né, familiares, então, diferentemente deles, eu sou testemunho ocular da história, né, como bem disse o Rafael, nasci em Quatro Irmãos, a minha família toda nasceu lá. Meus bisavós e meus avós chegaram lá em 1911, qualquer coisa por aí. O meu pai foi a primeira geração nascida lá, meu pai nasceu em 1914, minha mãe em 1920, 19 ou 20, né? E a minha casa viveu muito daquilo que o Cláudio falou, e ele estava falando do fogão, e eu estava me lembrando, e eu vivi aquele negócio todo ali. E mesmo depois que os meus pais, e que a gente saiu lá de Quatro Irmãos, a gente podia falar de qualquer coisa desde que o assunto Quatro Irmãos estivesse no assunto, né?
Eu também percebi aqui, e eu não queria deixar de comentar, eu vi a dona Belinha Litvin, que está aí, acho que ela também é de Quatro Irmãos, né? Eu não tenho certeza. Eu vi a Leia Kives e o Vili Dalzotti, que eles são da Grande Quatro Irmãos, eles são de Erechim, né? Da região metropolitana da Grande Quatro Irmãos, mas, de alguma maneira, eles também fazem parte um pouco dessa história. Eu não sei se tem mais alguém, eu não consegui perceber. Bom, de qualquer maneira, outro dia, certamente todos vocês que estão aqui participando desse evento sabem que tem um grande momento que a gente está vivendo, porque tem um pessoal lá em Erechim fazendo um filme chamado Barão Hirsch, o Judeu de Quatro Irmãos. Eu tenho a impressão que o Osney deve estar assistindo aí. E outro dia eu estava conversando com ele, a gente conversa semanalmente, se não quase que diariamente, e numa das conversas eu me lembrei que no Pessach, né, quando a gente conta a história para os nossos filhos e netos, a gente sempre diz assim: se Deus não tivesse tirado nossos antepassados do Egito, certamente nós não estaríamos aqui. E eu disse para ele o seguinte, que se o Barão não tivesse tirado os nossos bisavós lá da Europa, nós também não estaríamos aqui, né? E daí a importância, o Cláudio, de alguma maneira, tangenciou isso, né? A importância que esse homem teve, né, para os judeus do mundo. Tem um livro escrito, acho que é uma escritora argentina, acho que é uma mulher, uma escritora argentina, que é o Barão Hirsch, o Moisés das Américas. Provavelmente alguns de vocês já devem ter lido a respeito desse livro. Então, tentando juntar um pouquinho aquilo que a Mary e que o Cláudio falaram, né? Eu vivi nos anos 50 lá em Quatro Irmãos, né? E ainda, na minha leitura, evidentemente que talvez nos anos anteriores tivesse sido um pouco mais do que ele era, mas ainda o conceito de shtetl ainda existia lá. E eu sempre conto que a minha mãe, primeiro que a gente, além do colégio regular, o grupo escolar que tinha lá, tinha escola Yiddish, né? Eu aprendi, eu lia, falava e escrevia em Yiddish, né? Depois eu esqueci, a vida nos leva para outros lados. Mas a escola Yiddish, ela existia, ela estava lá. E eu me lembro que a minha mãe nos comprava roupa só em duas oportunidades. Uma era antes do Pessach e outra antes do Rosh Hashanah, né? E todos os grandes eventos, sei lá, a minha irmã nasceu um pouquinho antes do Sukkot. O neto do fulano nasceu 3 dias depois do Yom Kippur. Então, as referências elas eram todas em relação às questões judaicas, né? E era realmente uma coisa assim muito muito interessante. Eu me lembro de poucos não judeus com quem eu me relacionava lá, mesmo pessoas mais velhas, né? E uma das referências maiores era realmente a ICA, né? A Jewish Colonization Association, que foi uma organização criada pelo Barão para fazer todo esse movimento. O meu pai trabalhou lá a vida inteira dele, né? Trabalhou lá na ICA, ele cuidava lá das terras, dos colonos, enfim, toda aquela relação com aquelas pessoas. E então, todos os nomes que eu ouvia, né? E a tia do Cláudio, ela era pargendler de solteira, e eu me lembro do seu Paulo, eu acho que era irmão dela, que tinha uma livraria em Passo Fundo, né? Né? Era o irmão dela. E, enfim, então sempre tinha uma relação de alguém que era parente de alguém, que era tio de alguém, né? Os pais da Leia Kives, que está aí, os tios da Leia Kives, os primos dela são meus amigos até hoje, né? E essa relação, então, de uma forma assim, eu sei que é uma coisa muito surrada, mas eu me orgulho muito de dizer isso, que apesar de eu ter saído de Quatro Irmãos não saiu de mim. E quando o Cláudio fala e a Mary falam assim, dessas histórias, das paixões, das lembranças, eu tenho dito que nós, judeus, não somos apenas o povo do livro, nós somos também o povo da memória, né? E eu queria contar uma passagem assim, porque nós estamos
informalmente aqui conversando, Rafael, quando o meu pai decidiu escrever esse livro aí, que eu imagino que lá no Marco Chagall até o Rafael colocou, mas não sei se todos conhecem esse livro que ele escreveu, e quando ele completou 90 anos, foi mais ou menos nessa época, então a gente resolveu homenageá-lo lançando esse livro na Feira do Livro, né? E para ele realmente foi uma coisa assim, uma emoção muito grande, para a família também. E lá na fila, quando a gente estava ali, sei lá, apareceu uma pessoa que ninguém conhecia, né? Estava na fila ali para comprar o livro, pediu autógrafo, meu pai e tal. Quando chegou essa pessoa, eu disse assim, mas, seu Samuel, por que o senhor escreveu esse livro, né? E aí ele disse uma coisa que eu acho que a Mary falou, e que o Cláudio falou, que eu estou falando, e todos nós falamos. Ele disse uma frase, na sua simplicidade, disse assim, se a gente não contar, como é que os outros vão saber? Então, eu acho que é disso que a gente está falando, né? Contar as histórias, né? E cada um do seu jeito, da sua maneira, uns de uma forma mais sofisticada, né? Como o Marcos escreveu de uma forma super bacana, e o pai do Cláudio também, e outras pessoas também, e o meu pai de uma forma mais simples, mas sempre contando as histórias para que as pessoas saibam, né? E, de alguma maneira, é isso que a gente também está fazendo aqui, a gente está contando histórias, né? E, evidentemente, que o papel do Marc Chagall sob este aspecto aqui é realmente uma coisa maravilhosa e fantástica, né? E eu queria pedir licença para vocês para contar uma história pessoal. Lá em Quatro Irmãos, quando eu estava lá, nos anos 50, ainda tinha, do ponto de vista da estrutura social, né? Tinha luz elétrica em toda a cidade, né? Toda a cidade devia ter umas 4 ou 5 ruas, eu não me lembro muito bem, mas todas as casas tinham luz de graça, e lá tinha a primeira usina de energia elétrica privada do Brasil, que era da cooperativa da comunidade judaica de Quatro Irmãos. Lá tinha o cinema da cooperativa, lá tinha uma rede, um ramal ferroviário que ligava Quatro Irmãos a Erebango, onde passava a rede ferroviária federal, para levar toda a produção agrícola, mas especialmente de madeira, né? Porque madeira, na época da guerra, especialmente, era exatamente o que acontece com a soja hoje na China, né? A madeira que se cortava lá era vendida a peso de ouro, e, graças a Deus, muita gente ficou muito bem de vida vendendo madeira lá. A escola, o hospital, e eu queria falar do hospital, e era um lugar super bacana lá. E em 1961, 62, quando a ICA terminou, né, e foi quando nós também saímos lá de Quatro Irmãos, mas 2 ou 3 anos antes, enfim, 1958, chegou lá em Quatro Irmãos, e eu estava lá, eu vi, eu me lembro, um sujeito chamado Leonel Brizola fazendo campanha para governador. E veio lá fazer o comício, etc., não sei o quê, se reuniu com a comunidade, e ele perguntou, o que vocês querem, o que vocês precisam aqui na comunidade, se eu me eleger, se eu posso ajudar vocês. E aí eles pediram um ginásio, porque lá só tinha escola primária para as crianças, e etc. E tal. E ele disse o seguinte, que eu ouvi isso dele, que em Erebango, onde ele tinha estado 2 horas antes também fazendo comício, que era um lugar rigorosamente igual a Quatro Irmãos, do ponto de vista de tamanho, etc., também tinham pedido a mesma coisa para ele, que se ele se elegesse, um desses 2 lugares teria uma escola. Bom, passou o tempo, e na metade de 59, começo de 1960, quando ele já é eleito, veio a notícia de que Erebango teria a escola ginasial e não Quatro Irmãos. Bom, no final de 1960, não tinha nenhuma família judia mais em Quatro Irmãos, e todos nós sabemos por quê, né? Porque se não tem educação, não tem judeu parado lá. E para vocês, eu não sei se muitos de vocês conhecem, mas por causa da escola, é a minha avaliação, Erebango hoje é uma cidade lindíssima, com 20 e poucos mil habitantes, bonita, organizada, bem pintadinha, bem bonitinha, muito certinho, e Quatro Irmãos continua tendo
1.800 cidadãos. É bem verdade que é em downtown que tem 1.800. O resto a gente não conta. Tá? Mas, então, a importância, né, de uma escola e etc. Bom, volto para contar a história do hospital. Quando a ICA fechou lá em Quatro Irmãos, também fechou o hospital. Tinha 2 médicos lá naquela época e tal. Fechou e os anos passaram, aquilo se deteriorou e etc. e tal. Já estamos no século XXI. Jarbas Militites, que era o presidente da federação, eu estava, sei lá, qual era o meu cargo lá, provavelmente chefe dos assessores dos elevadores lá da federação. Um amigo do meu pai ligou e disse assim: Zalmir, a gente está com um problema porque o hospital, a gente chamava de hospital, está caindo e a gente precisa arrumar aquele negócio porque nós não podemos perder. Mas isso acho que aconteceu um pouquinho antes, acho que ainda na época que a Matilde era presidente, não sei se a Matilde poderia me ajudar depois, ela está aí. A gente fez um projeto de recuperação daquele hospital e hoje todos que conhecem sabem que lá tem um museu da imigração judaica, para tentar realmente não perder não só a história do prédio, mas tem lá um museu, painéis contando um pouco da história, tem um outro espaço lá que tem um cinema, né, com uma TV grandona, com vários filmes da história judaica e tal, e uma outra peça lá com uma televisão ligada com todos os museus judaicos do mundo, lá em Quatro Irmãos. Então, eu vou só para contar da importância que isso teve na minha vida e na vida de muitas pessoas, né? E esse pessoal, voltando à história então do filme, eles realmente se apaixonaram pela história do Barão e de Quatro Irmãos e estão trabalhando enlouquecidamente, né, enfim, para viabilizar esse projeto. Mas o mundo inteiro, o mundo judaico inteiro, e nós estamos falando do Canadá, dos Estados Unidos, de Israel, de Londres, de Paris, da Austrália, as pessoas ficam sabendo, a internet coloca todo mundo no mesmo espaço, tem falado com eles, porque sempre tem um sujeito que tem um primo, de um tio, de um avô, que imigrou para Quatro Irmãos, né? Então, a nossa história, né, de Quatro Irmãos, ela tem essa beleza e a importância que o Cláudio falou e que o Rafael também falou, de que sim, foi realmente um sucesso. Por lá devem ter passado, somando desde 1911 até pouco depois da guerra, acho que em 1950, acho que foram os últimos que chegaram lá, talvez 600 ou 700 famílias, né? Não casais, famílias, poderiam ter 3 ou 4 ou 5, enfim, talvez 3 ou 4 ou 5 mil pessoas, quem sabe exagerando lá, né? E esse povo complicado, como somos todos nós, né, nos espalhamos pelo mundo inteiro. Ou seja, Quatro Irmãos realmente fez história, né? A Mary falou, tinha outras 2 cidades, que era Baronesa Clara, que a gente chamava de Chalé, e Barão Hirsch, que também era uma outra cidadezinha, uma vilazinha que tinha ali do lado e tal. Provavelmente todo mundo sabe que ainda tem lá um cemitério perfeitamente preservado, a comunidade de Erechim que cuida daquilo, né? Mais o hospital, que hoje é um museu, são os últimos resquícios, vamos dizer assim, físicos, né? Ainda muitas famílias têm negócios com fazendas e etc. e tal, né? E eu queria, só para terminar, contar mais um episódio, na época que eu estive presidente da federação, e a gente tem, a nossa comunidade ainda está estabelecida formalmente, então, em Erechim, Passo Fundo, Pelotas e Santa Maria. E numa ida a Santa Maria, acho que foi no Pêssar, alguma coisa assim, que a gente foi lá para, enfim, politicamente prestigiar a comunidade, foi um evento dentro da sinagoga. E quando eu entrei na sinagoga, eu tive uma crise emocional, se dá para dizer assim, Cláudio, me ajude aí depois com uma definição melhor. Eu comecei a tremer e eu não conseguia me dar conta do que estava acontecendo comigo. E até que eu respirei fundo e eu me dei conta que a sinagoga de Santa Maria, por dentro, era uma cópia ou
A sinagoga de Quatro Irmãos, porque eu acho que a de Santa Maria veio antes, imagino, era rigorosamente igual, inclusive nas cores. Né? Por quê? Porque o modelo do Barão de Philipson, né? Que foi o primeiro cara que chegou lá em Philipson, em 1904, aquela história toda, provavelmente o projeto da sinagoga de Santa Maria foi copiado lá para Quatro Irmãos. Então, foi assim um negócio assim, muito, muito, muito interessante. Então, volta e meia, como eu digo assim, Quatro Irmãos me chamam, né? E com muito orgulho, com muita alegria. E quando eu estou aqui nessa reunião aqui, Quatro Irmãos também está me chamando. Rafael, acho que eu falei o suficiente e talvez nas perguntas aí eu possa continuar mais um pouco, mas de novo agradecendo aí a oportunidade de falar um pouquinho e vender o peixe da nossa grande metrópole. Era isso. Obrigado. Obrigado, Zalmir. Foi muito boa a tua contribuição, tua fala, com tantas memórias, enfim, esse depoimento pessoal, personalíssimo, eu diria, foi realmente muito importante para nós. Eu vou, então, aproveitar esse momento para passar rapidamente pelas mensagens que nós recebemos por escrito no chat, desde o início da nossa conversa. A Isabel Gritti está parabenizando a Merri pelo trabalho da tradução, e ela, perante o depoimento da Merri, se sentiu motivada a ler novamente o livro do Marcos, pois se apaixonou por ele e ficou encantada com a pesquisa realizada nesse processo de tradução. A Sara Turkenich disse que teve uma livraria por 25 anos, a Prosa e Verso. Se a livraria que eu estou pensando, eu muito frequentei quando eu era criança. Se eu não me engano, a Prosa e Verso escrito em verde, acho que teve até uma no Praia de Bela Shopping. Eu muito frequentei a livraria da Sara, ela não vai lembrar, claro, mas eu lembro muito da livraria Prosa e Verso, e a Sara disse que nunca teve oportunidade de ler o livro do Marcos. Ela gostaria de saber se poderia encontrar hoje em dia o livro. Aí, algumas pessoas deram dicas, dizendo que pode dar uma olhada na estante virtual, e sim, a estante virtual é sempre uma boa saída, mas o Sérgio Zilberstein e eu lembramos que no próprio Instituto Marc Chagall nós temos o livro, tá? Até porque essa edição aqui, de 1987, do Numa Clara Manhã de Abril, ela é, na verdade, uma coedição da editora Movimento com o Instituto Marc Chagall, até tem o logo antigo do Chagall aqui. E nós temos exemplares à venda lá no Instituto. Quem tiver interesse em ler essa bela obra, ter mais contato com o texto, pode escrever para o Instituto pelo nosso e-mail ou pelas redes sociais, é fácil nos encontrar, pode ligar para lá também. Estamos retornando aos trabalhos pouco a pouco, agora nesse cenário, não se sabe se ainda pós-pandêmico, mas já podemos atender as pessoas com mais presteza. Então, temos o livro, para quem quiser. A Marisa Melzer Terushkin, ela nos traz um depoimento importante. Ela conta que o pai dela nasceu em 1910 e foi ele uma das primeiras crianças nascidas em Philipson. E a colônia do bisavô dela era de número 2. Ele foi o primeiro juiz e desembargador judeu de todo o Brasil, sempre fazendo menção à colônia. Recebemos também algumas parabenizações da Léa Kives, do Sérgio, também da Isabel Gritti, pela condução, pela realização e condução do evento. A Isabel, em particular, saúda o Cláudio e o Zalmir por citarem essas obras todas do Moisés, do Samuel Schwartzman, que são muito importantes para o estudo da nossa presença judaica no Rio Grande do Sul. Então, basicamente no chat, o que nós tínhamos por escrito era isso. Acho que temos mais uma mensagem que chegou agora aqui. Então, Benjamin Plavnik nos diz que o avô dele, Marcos Plavnik, foi o primeiro tesoureiro da fundação do Hevra Kadisha em Erechim. Viu? Então, temos aqui muita gente da grande Quatro Irmãos presentes aqui no evento. Que beleza.
A Aida Svirsky parabeniza também pelo evento, e nós é que agradecemos a presença e a interação de vocês. Pois bem, nós temos ainda uns 10 minutinhos, e se alguém quiser fazer uma pergunta de viva voz, pode usar o recurso de levantar a mão. O Cláudio também gostaria de falar alguma coisa. Então, eu vou conceder a palavra para o Cláudio nesse momento. Por gentileza, Cláudio, pode ir falando. E depois tem uma pergunta para a Mary, que eu já vou passar para ela. Eu fiquei pensando numa coisa, gostei muito do depoimento do Zalmir, acho que ele tem uma forma muito viva de contar histórias, tipicamente judaica. Acho que ele aprendeu muito bem com seus antepassados e ele torna viva a memória judaica. E eu queria perguntar para a Mary uma coisa. Eu fiquei muito impressionado pela forma como ela fez a tradução. Nós temos esse problema de tradução, por exemplo, na psicanálise. Nós temos os livros do Freud, que foram traduzidos para o inglês, depois do inglês para o português. Horrível. Até que, nos últimos anos, várias pessoas estão traduzindo direto do alemão para o português. É uma outra história. Então, quando tu dizes que cada língua é um sistema diferente e que é preciso ler 20 vezes até escutar o escritor, isso me ressoou muito. Eu queria ver se tu podia nos contar um pouco mais dessa experiência. Como é que, aos poucos, tu fosse ouvindo a voz do Marcos Jolovich? Ok. Primeiro, eu vou responder, mas eu queria dizer uma coisa. Esta noite está conosco a Isabel Gritti, que é uma historiadora, professora universitária de Santa Maria, que escreveu a Bíblia sobre a relação entre a Jewish Colonization Association e a colonização de Quatro Mãos pelos judeus. Então, se vocês não têm lido esse livro, eu recomendo, porque para mim foi fantástico. É uma fantástica pessoa que é tão generosa com sua ajuda. Se chama Imigração Judaica no Rio Grande do Sul. E recomendo, como vocês têm tanto por falar. Ok. Quando eu tinha 15 anos, eu aprendi por primeira vez outra língua, aprendi espanhol. Eu era estudante de intercâmbio em Lima, não? E quando você fala outra língua, você muda de personalidade, você muda de pensamento. Os filósofos, Nelson Boyer está conosco, pode falar melhor que eu, mas os filósofos sempre falam de língua, porque dentro da língua é toda maneira de ver o mundo, não? É diferente em cada língua, por isso temos que conservar todas as línguas e não perder as línguas, porque estamos perdendo maneiras de pensar, outras maneiras de perceber o mundo. Isso de escutar o escritor, eu não sei. Eu não sou uma pessoa muito mística, não. Eu sou mais científica, mas depois de, não sei, 2 anos de estar com Marcos tentando traduzir o livro, foi muito mais fácil, porque eu senti, sim, é isto o que ele quer dizer, não? Então, quando eu li isto, que Edith Grossman diz o mesmo, eu pensei, assim é. Mas eu quero fazer outro comentário. Você disse que lindo, Marcos, você chegou a ser mais judeu. Eu não sou muito
do judeia, não? Eu não vou para a sinagoga e tudo isso. Eu faço Pesach, mas eu sou judeia, mas não muito. Mas quando você falou isto, eu pensei, o mesmo passou comigo, porque me interessou mais para minha história judaica, e de fato eu vou passar o resto da minha vida estudando os diferentes centros de imigração apoiados por Baron Hirsch, que são centos de colônias. Não? E quero publicar um livro com todas as memórias dos 4 países, não? De vocês, de Argentina, Canadá, os Estados Unidos. Não sei se vou conseguir, mas é a minha missão agora. Obrigado. Muito bem, eu vou aproveitar que a Mary está com a palavra, porque temos algumas mensagens direcionadas especialmente para ela. Antes de mais nada, temos uma pergunta da professora Isabel Gritti para a Mary, justamente indagando se ela conseguiu encontrar documentos da ICA nos Estados Unidos. E como é que foi isso? Diga outra vez, eu não compreendi. Se eu encontrei que? A pergunta, Mary, é se tu conseguiste encontrar documentos da Jewish Colonization Association aí nos Estados Unidos. Bom. Eu sei que Isabel passou muito tempo em São Paulo com todos os documentos primários, não? Eu não fiz isto. Eu li os livros de gente como Isabel, não? Eu sei que tem, eu pus no blog uma lista, tem muitos documentos em Nova York, e onde mais? Em Cincinnati, são as grandes coleções, mas eu nunca tinha lido isto, e agora quando eu pensei, ok, eu vou para os arquivos, não? Para ler, eu não posso ir por coronavírus, mas algum dia eu vou. Então, Rafael, só para te ajudar, Rafael. Diga aí. A ICA ainda existe, tem escritório da ICA em Londres e em Israel, em Tel Aviv. Ainda existe a ICA está viva, ela não morreu. Uhum. Ela está muito perfeitamente, viva. Perfeitamente. E o nosso prezado Cássio Topolar, que é um cineasta, tem inclusive produções que tratam da vida nas colônias judaicas. O Cássio, ele assinalou uma coisa bem importante. Ele nos lembra que existem relatórios da ICA, da Jewish Colonization Association, em francês, na Biblioteca Pública de Nova York, inclusive com fotos. Pode ser. Ele o Cássio provavelmente pesquisou esses documentos. Temos aqui mais algumas intervenções. A Matilde quer falar, nós vamos passar a palavra para a Matilde. Eu só que não posso deixar de transmitir para a Mary o abraço da Lenora Rosenfield. Aqui, está mandando um abraço especial para ela. E antes de passar então a palavra para a Matilde, há algumas anotações aqui, contribuições também dos nossos participantes. A Paulette Gobert, que é bibliotecária voluntária lá no Chagall, ela lembrou que o avô dela, David Krumholz, foi para Quatro Irmãos, não como coluno, mas fabricante de celas para cavalos e arreios para as carroças. Bom, importante também, né? Um trabalho extremamente necessário na época. E a Jussara Dalzot lembra que a avó dela, Ritila Zelter, nasceu e casou em Quatro Irmãos. E depois a família se espalhou para várias cidades até chegar em Santo Ângelo. E ela perguntou para o Zalmir se ele saiu de Quatro Irmãos especificamente para estudar. Foi assim, Zalmir? Sim, a gente saiu, a nossa família saiu. As minhas irmãs já estudavam em Passo Fundo, né, porque são mais velhas, mas aí a gente foi para Erechim, eu fui fazer o ginásio científico e depois vim para Porto Alegre, aí me mudei para cá para fazer a universidade. Mas foi literalmente porque não tinha colégio, que os meus pais saíram de Quatro Irmãos.
Muito bem. Eu vou pedir agora a gentileza de abrir o microfone da Matilde, né, que a Matilde gostaria de fazer uma intervenção que certamente é importante para nós. Obrigada. Vocês estão me ouvindo? Sim, Matilde, perfeitamente. Bem, eu gostaria de falar que eu lamento que em toda essa conversa maravilhosa que nós ouvimos, não foi citada Philipson, que, na verdade, foi o primeiro local para onde vieram os imigrantes da Rússia, da Romênia, Bessarábia, para o Rio Grande do Sul, patrocinados pelo Barão Hirsch. Eu imagino que é fundamental relatar que agora, em 18 de outubro, se comemora a data em que eles chegaram a Philipson, 37 famílias, e das quais se originaram uma geração e gerações, até vou dizer, de gente que se espalhou também pelo Brasil e pelo mundo. Gostaria, tu sabes, Rafael, tu sabes alguns detalhes que tu pudesse relatar sobre Philipson também? Agradeço a intervenção, a permissão para a intervenção. Obrigado, Matilde. Não, eu certamente não sou a pessoa mais adequada para falar sobre a colônia de Philipson, mas certamente temos aqui pessoas que ou viveram por lá ou têm as famílias entre os pioneiros dessa colônia que podem contribuir à vontade com o nosso debate, como a própria Matilde fez agora. Não, sem dúvida, essa live de hoje é muito oportuna também pela data. Estamos em 15 de outubro, dia 18, o aniversário da chegada dessas 37 famílias lá em 1904, nessa colônia pioneiríssima. Vamos ver aqui, temos muitas coisas escritas aqui. Deixa eu passar rapidamente para nós não deixarmos ninguém a ver navios. O Ricardo Faertes agradeceu pela palestra e lembra que o bisavô dele, Mordechai Axelrod, ocupou o lote número 29 da colônia Philipson. E o avô dele, Leiser Axelrod, é um dos fundadores da Sinagoga União Israelita em 1910, aqui em Porto Alegre. Muito obrigado, Ricardo. Ricardo Faertes. Ele lembrou que o bisavô dele, Mordechai, era de Philipson, e o Leiser Axelrod, avô dele, fundador da Sinagoga União aqui em Porto Alegre. Direto, talvez. Não. Vamos ver quem mais que nós temos aqui. Bom, eu quero lembrar aqui, o Zé Almir já tem um convite, a professora Isabel Gritt quer conversar com ele quando ele estiver passando ali para os lados da Grande Quatro Irmãos, ali por Erechim. A professora Isabel quer saber mais sobre essas vivências dele, sobre o trabalho da ICA na atualidade, né, os escritórios que a instituição ainda mantém e tudo mais. Muito bem. Bom, agora acho que a Lenisa, o doutor Cláudio quer falar? Já está com o microfone aberto? Fique à vontade. Não. Não? Então, a Lenisa, eu acho que tá na fila também. Queres falar, Lenisa? Bem rapidinho, eu queria parabenizar os palestrantes e a Mary pela persistência, não é? Além de inteligente, é uma pessoa extremamente persistente no trabalho que ela teve da pesquisa, da tradução e no esforço de encontrar uma editora, né? E quanto aos Almir e ao Cláudio, eu queria dizer que essas memórias que vocês falaram são muito importantes. Não é à toa que a gente se reúne em Pêssar para ler a Haggadah, para transmitir para nossos filhos, netos, toda a tradição do povo, né? Isso garante a continuidade, que é um dos pilares da nossa Vitsu e do judaísmo, enfim. E que são memórias muito afetivas, que apesar das dificuldades que tinham os colonos, da vida dura, difícil, eram muito unidos, pelo que nós vimos, que vocês contaram, né? As memórias em torno da cozinha, da comida, da música, e a própria Golda Meir conta na biografia dela que ela reunia o pessoal na cozinha, sempre que ela recebia um visitante, um membro da família,
estavam reunidos na cozinha, lugar de calor, de comida, enfim. Estava muito bom. Obrigado, Lenisa. Obrigada. A Matilde nos instigou, nos provocou a falar mais sobre Philipson. E, Claro. de fato, estão aparecendo aqui alguns depoimentos importantes. A Noêmia Ettinger nos assiste de São Paulo e conta que a avó dela, Firmina Gitz, nasceu em Philipson, justamente, e até por conta disso ela é paulista, mas de coração gaúcho. Muito bem-vinda para a Noêmia. Ela visitou recentemente o Museu Judaico de São Paulo, o Arquivo Histórico, e encontrou inúmeros mapas de Philipson lá. O museu está muito bonito, o Museu Judaico de São Paulo. Vale a pena conhecer quem ainda não teve oportunidade. Vamos ver se temos aqui mais alguma intervenção. Bom, no chat, nesse momento, não temos nenhuma mensagem para correr. Aparecemos mais uma aqui, ó. A Isabel, a professora Isabel, nos lembrou que no Museu Judaico de São Paulo tem documentos não só sobre Philipson, mas também sobre Quatro Irmãos, sobre as colônias da ICA aqui no Brasil em geral. Então, Rafael, diga, Almir, fala aí. Eu só para, vamos dizer assim, somando aquilo que a Matilde falou, e com muita razão, e nós, na época na federação, e a Matilde foi uma das mudanças de patamar das relações com a comunidade judaica, se começou o trabalho e se recuperou, a federação teve um papel importante na recuperação do cemitério de Philipson, que em Philipson, a última coisa que sobrou é o cemitério, né, que hoje é o município de Itaara, super preservado, inclusive o Instituto Patrimônio Histórico trabalhou junto, e a história está lá, está bem contada e está muito bonitinha lá. A federação teve um trabalho super importante, ajudando e contribuindo no sentido de fazer com que a preservação daquela história se mantivesse. É verdade. Tem mais uma dica de local a visitar, para quem não conhece. O cemitério lá é uma fonte de história e memória importantíssima. Temos agora uma mensagem da Tânia Jolovich Vardi, que nos assiste de Roma. Aí sim, hein? Estamos absolutamente internacionais e eu diria mais transatlânticos, inclusive. Muito obrigado pela presença da Tânia nessa noite. Bom, eu não vejo nenhuma mãozinha levantada entre os participantes, né? Então, acho que não temos mãozinhas levantadas. Estou vendo que o nosso chat, pelo menos por enquanto, parou de rolar. Então, eu vou... Como já estamos avançando... Desculpe, Rafael. A Tânia mandou mais uma mensagem no chat. A Tânia? Uhum. Ah, sim. A família da mãe da Tânia também era de Philipson. Veja que maravilha. Eu falei que tinha muita gente de Philipson aqui. Eu gostaria de recomendar o Brilman. Não é? A Tânia gostaria de falar? É isso? Vamos ver se a gente consegue abrir o microfone dela um minutinho. Tânia, eu já pedi para tu liberar a liberação do teu microfone. Aguarda, vou solicitar novamente. Aguarda a mensagem, aí tu te libera. Acho que agora foi. Foi. O microfone da Tânia já está aberto, porém o som não vem por algum motivo. Enquanto isso, o pessoal fez algumas observações muito verídicas e importantes aqui no chat, né? O arquivo da ICA está no Museu Judaico de São Paulo, mas, porém, todavia, o Instituto Marc Chagall aqui em Porto Alegre tem cópia digital do arquivo inteiro para consulta, inclusive online, lembrando a todo mundo. Isso é bem importante. Muito bem.
o que mais que nós temos? Ah, sim, nós estamos, na verdade, assim, nos aproximando do nosso limite de horário, mas ficaram algumas provocações aqui que eu já vou aproveitar para conduzir para as considerações finais, tá? Eu vou pedir, então, para Mary concluir falando um pouquinho mais, conforme solicitaram no chat, sobre o trabalho dela, destacando mais algum ponto que ela ache relevante, para deixar para nós, ouvintes dela, nessa noite. E depois, na mesma ordem que nós seguimos antes, o Cláudio e o Zalmir também se despedem com suas considerações finais. E ficamos bem assim. Então, Mary, por gentileza, mais alguma coisa para destacar sobre o teu trabalho? Ok, bom, que estamos falando de Philipson. Vocês sabem que Frida Alexander, cuja neta é a diretora do Museu Judaico de São Paulo, escreveu memórias também. Foi a primeira mulher de escrever e publicar memórias das colônias, em 1967. E o livro se chama Philipson, não? Então, a Regina Igor, que é paulista, não? Mas faz muitos anos mora nos Estados Unidos, é professora universitária, ela fez uma tradução e eu estou ajudando ela a editar o inglês. Se tivermos sorte, vamos publicar esse livro também, não? Que seria, temos de 4 irmãos, ainda que Marcos não escreve muito sobre 4 irmãos, não? Mas de Frida Alexander de Philipson. E, estou muito feliz com isto, que vamos fazer isto. E, como disse, eu quero colecionar mais memórias de Brasil para ver como podemos publicá-los. Primeiro, talvez, no blog e depois num livro, não? Então, para concluir, eu quero dizer que foi uma experiência um pouco emocional para mim, para estar outra vez em Porto Alegre, ainda que não fisicamente, estar com todos vocês. Sempre tinha tanto carinho pelos gaúchos e os gaúchos judaicos. Mando muitos abraços e muito carinho. Muito obrigada. Obrigado, Mary. Então, considerações finais do nosso prezado doutor Cláudio Eizeric. Bom, eu queria agradecer mais uma vez o convite, dizer que está sendo uma experiência realmente muito agradável e também emocionante poder repassar esses aspectos da nossa história comum. Então, eu queria agradecer a Mary, ao Zalmir, ao Rafael, a Sheila, a Lenisa e a todos que estão aqui e falaram. E fiquei pensando numa questão interessante, que é a questão da língua. Porque nós, formalmente, temos várias línguas, né? Mas nós também temos várias outras línguas. Por exemplo, a língua do consciente e a língua do inconsciente. A língua do presente e a língua do passado. A língua da memória e a língua da tradição, a língua da religião e a língua dos que não têm religião, mas estão fixados na tradição e na identidade de cada povo. E eu acho que é muito importante a preservação dessa memória judaica por tudo que ela significa em termos do que aconteceu e do que continua acontecendo. Esse movimento que o Zalmir e o Rafael destacaram, do Instituto Marc Chagall, da WITS e da Federação, ela é muito importante porque esses marcos, né? Eu estava vendo há pouco no livro do meu pai, tem a descrição da inauguração de um monumento de concreto ali no cemitério de Philipson, com a presença de várias autoridades, Nelson Jobim e outros. Eu acho que é importante, esses são marcos
de uma história que continua sendo construída. E acho que é importante ver essa dimensão presente. A história judaica no Brasil e no mundo continua em construção. É importante ver as conexões com o passado e mostrar como é uma comunidade viva, atuante e produzindo continuamente. Muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Prazer tê-lo conosco também. Agradeço a presença e passo a palavra para o Zalmir, para as considerações finais. Bom, queria fazer eco aos que me antecederam aqui, dizendo que eu sinto muito feliz e emocionado em poder ter participado desse momento tão bonito, tão instigante, né? Quando eu vi a Mary falar que ela não é religiosa, né? Eu tenho para mim que hoje, depois de 1948, da fundação do Estado de Israel, mas contemporaneamente, a gente pode ir no supermercado e encontrar uma prateleira com 30 formas diferentes da gente ser judeu, né? Pode ser judeu indo na sinagoga, pode ser judeu sendo presidente da Witzel, do Marc Chagall, ou enfim, mas isto que a gente está fazendo aqui é a mais pura manifestação de judaísmo, e que é contar a nossa história, e é não esquecer, não permitir que a gente possa ser esquecido, inclusive, né? É aquela velha história de que a gente só morre quando o último que lembra da gente morre também. Então, se essa história continuar sendo contada, o judaísmo não vai morrer sob este aspecto. Então, muito obrigado, muito feliz, agradeço a oportunidade e boa noite para todos. Boa noite. Obrigado. Então, agradeço a presença especialmente dos nossos convidados, da Mary, do Cláudio e do Zalmir, e certamente não posso deixar de citar do nosso numeroso e empolgado público que nos acompanhou, interagiu e fez a diferença para o bom andamento do nosso evento nessa noite. Muito obrigado pela presença de todos, e eu vou deixar as palavras finais por conta da Sheila, que é a nossa host. Então, ela tem o poder de fechar a sala, e eu deixo a ela para fazer as honras de despedida. Sheila, contigo. Como disse o Zalmir, né? Esse momento ele é inesquecível. A gente pode ouvir, memorizar e poder contar para os nossos filhos, netos. Como disse o Zalmir, é o mais puro judaísmo. Quero agradecer a presença de todos, em especial os nossos convidados, Mary, Cláudio, Zalmir, e ao Rafael, que foi muito parceiro, né, nesse momento. Preparamos isso há algumas semanas atrás, né, para dizer quase 2 meses, se não me engano, e estamos aí finalizando um momento rico. Muito obrigada. Obrigado, boa noite para todo mundo, então. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Meu Deus, eu digo que é uma coisa maravilhosa. Migração judaica no Rio Grande do Sul.